E aí, pessoal, tudo bem? Pois vejam só que delícia é estar de férias. Eu não sabia nem que dia da semana era, e é domingo, e eu só tô perdido no tempo porque eu tô de férias, e aí eu vou conseguir cumprir algumas promessas e fazer algumas coisas que eu tava me planejando fazer há muito tempo. Eu quero fazer esse vídeo com muito carinho para Tatiane, como presente para ela, e tomara que seja útil para vocês também. É, Ela não é a primeira pessoa que me pede indicação de livros. E eu tenho até uma playlist de livros aqui, mas ela é muito ruim mesmo. E eu perco o timing de fazer resenhas de leituras, porque o tempo perfeito é tipo logo depois que você termina de ler o livro. E eu falho muito nisso. Mas aqui a gente não vai falar sobre uma obra específica. Eu vou compartilhar com vocês algumas das leituras importantes que fizeram parte, né, aí da minha história e da minha trajetória. E eu vou explicar, não tentando colocá-los como as melhores leituras possíveis, mas como é que essas leituras me transformaram e como que vocês também podem ser transformados a partir das experiências de vocês. Mas, antes de tudo isso, a gente tem que conversar um pouco a respeito do que é um livro, propriamente dito. O que é um livro? Livros são máquinas do tempo, livros são de diferentes tipos. Quando eu digo que o livro é uma máquina do tempo, olha que engraçado, se a humanidade sobreviver mais de 200 anos, não sei se isso vai acontecer, mas vamos supor que a gente consiga aí se organizar e salvar o planeta. Se a humanidade durar mais de 200 anos, daqui a 200 anos as pessoas elas tentarão estudar a nossa época e elas saberão exatamente quem é Felipe Neto, quem é Bolsonaro. Citei os dois no vídeo anterior e repito aqui novamente. Por quê? Porque a abundância de material, a abundância de coisas ditas por essas pessoas, ela será simplesmente imensa. E as pessoas fora do contexto onde elas estão, elas olharão e falarão: cara, Felipe Neto ele foi vários personagens ao longo da vida dele, e ele foi um gênio do tempo dele, porque ele descobria o que engajava as pessoas, e ele tinha um público enorme, e ele se transformou extremamente influente na sociedade em que ele viveu. Quer você goste dele ou não, Felipe Neto fará parte da nossa história e fará parte do nosso século. E ele será um desses personagens que será amplamente estudado com abundância de material. Quando vocês veem eu olhando para o lado assim e fazendo esse negócio é porque eu estou trocando de forno de alquimia. Bolsonaro, as pessoas, especialistas, cientistas políticos, eles olharão para o Bolsonaro e, destacados fora do mundo onde a gente está imerso, eles conseguirão estudar e falarão: Bolsonaro era manipulado por determinado grupo que tinha determinados interesses e ele era obrigado a falar determinadas coisas com determinados objetivos. E ele sabia muito bem, embora as pessoas chamassem ele de burro o tempo inteiro, ele sabia muito bem como enrolar, como distrair as pessoas. As pessoas ficavam a semana inteira falando daquela besteira que ele tinha dito e não percebiam o que estava acontecendo nos bastidores da política e como determinados grupos foram extremamente beneficiados durante o governo dele, os mesmos grupos que estavam sendo extremamente beneficiados no governo anterior. O tempo ele dará essa clareza e fará que as pessoas daqui a 200 anos elas tenham uma abundância enorme de material de pesquisa. Nós não temos imagens, riqueza de imagens, e nós não temos riqueza de material em vídeo, por exemplo. Então nós não temos essa máquina do tempo que será o YouTube, que será todos esses vídeos, toda essa abundância de material que a gente gera e que a gente deixa aí como rastro. A menos que alguma merda muito grande aconteça com todos os servidores espalhados no mundo inteiro que fazem backup desse conteúdo todo, os historiadores eles terão material rico. E nós não temos. Você não tem, por exemplo, um vídeo do Platão, você não tem um vídeo do Sócrates, você não tem um vídeo de Otávio Augusto ou Cícero escrevendo aquilo que ele, aliás, dizendo: e aí, galerinha do YouTube, eu tô aqui para fazer um diálogo sobre amizade. Não, Cícero não está em vídeo. Você não tem o blog do cara. Por quê? Porque eles viveram um tempo em que esse tipo de mídia era extremamente escasso.
o que faz com que livros sejam verdadeiras máquinas do tempo. No livro, você percebe que a pessoa ela faz o melhor que ela pode, porque uma coisa é eu tá aqui fazendo o meu rush de alquimia, apertar um botão aqui para começar a gravar e sem edição eu começar a falar um monte de coisas. Eu erro a dicção, a pronúncia de palavras, eu repito coisas que eu já disse, eu esqueço de coisas que eu queria dizer quando eu comecei a gravar, e as coisas aqui elas surgem de forma espontânea. Se eu fosse escrever um livro ele não se escreve de primeira, não é de bate-pronto que você pega. Escrever é reescrever, é editar, é tirar pedaços, é adicionar pedaços, é pegar uma página inteira e transformar em 3 frases, é pegar 3 frases e expandir em 25 páginas, porque aquilo continha uma coisa muito rica que você quer explanar. Quando a gente tem acesso a um livro, a gente não só tem uma máquina do tempo, porque, por exemplo, assim como eu, Fausto, que faz o vídeo hoje, não é o mesmo Fausto que começou esse canal 3 anos atrás, ou 4, não lembro mais, o tempo passa rápido pra caramba, né? Da mesma forma que eu não sou a mesma pessoa de 3 anos atrás que falava, cara, eu não quero um relacionamento, pra mim a vida tá boa do jeito que tá. E da mesma forma que eu não sou mais essa pessoa, uma pessoa que, por exemplo, escreveu livros 15 anos atrás, ela já se transformou numa outra completamente diferente. Então, por mais que ela esteja viva, por mais que hoje ela seja youtuber, você tem acesso a uma máquina do tempo que vai te levar ao mês, à semana, ao dia em que aquela obra daquela pessoa foi escrita. E aquela obra, muito provavelmente, conterá o melhor daquela pessoa naquele momento. O melhor daquela pessoa naquele momento. Então, é como se assim, você tivesse a oportunidade de conhecer, por exemplo, um psicanalista. E a hora do psicanalista é caro pra cacete. E aí você não tem dinheiro pra... Mas vamos supor que você tenha dinheiro infinito. Aí você paga 1 hora pra conversar com o cara e você conversa com ele durante aquela 1 hora. E aí ele vai falar basicamente dos seus problemas, das suas necessidades, e ele vai te escutar muito, e ele vai fazer você se escutar falando sobre você mesmo. Quando você lê um livro de um psicanalista bom, é como se você pegasse tudo que ele estudou, todos os casos que ele teve contato a vida inteira, tudo que ele teve de experiência ao longo da vida, e é como se você tivesse acesso ao melhor, disposto da melhor forma, porque ele vai tentar passar o melhor que ele tem para você, especificamente a respeito de algum assunto que ele tem escolhido. Então, um livro, ele pode ser... embora ele seja de vários tipos, ele pode ser um livro técnico, ele pode ser um romance, ele pode ser um drama, ele pode ser uma história qualquer, ele pode ser uma narrativa histórica, mas o livro ele é sempre uma máquina do tempo que carrega o melhor que a pessoa tinha para oferecer a respeito daquele assunto naquele momento da história. Isso é muito bom porque quando você está com um livro, primeiro você nunca está sozinho. Eu me sentia muito sozinho da primeira vez que eu fui para o Japão, em que eu não tinha amigos perto, as pessoas ao meu redor eram japonesas, eu não tinha interesse nenhuma nelas. Os livros me fizeram muito companhia, eu aprendi muito a ficar comigo mesmo e a não me sentir só quando eu estava na presença de livros. Porque mesmo que, por exemplo, Fernando Pessoa cria um personagem que vai ser o escritor, por mais que você tenha diferentes escritores, ainda assim você está tendo ali alguém escrevendo, seja um personagem criado, mas você está tendo acesso à perspectiva de uma pessoa. E você vai ter que ver o mundo ser narrado por diferentes narradores, a verdade, o mundo, os acontecimentos escritos por diferentes pessoas, para você perceber que o mesmo acontecimento visto por perspectivas diferentes, gera diferentes histórias, gera diferentes narrativas, e você tem que entender que todas elas estão de alguma forma certas e que elas são absorvidas de determinada maneira, e você vai ter que ter a experiência de muita gente a respeito de determinado assunto para você conseguir identificar qual é a sua maneira de identificar aquele assunto. Então, para você entender o que é amor, você vai ter que entender o que muita gente já sentiu e qual foi a forma que muitas pessoas descobriram para expressar aquele amor que elas sentiam. Para que, na diferença entre cada uma dessas histórias falando sobre amor, você possa colocar a sua e dizer: a minha eu vivo desse jeito e amor para mim, na verdade, é isso.
Quando você chegar a essa conclusão de amor, para mim, na verdade é isso, a sua narrativa e a sua perspectiva, ela será somente mais uma perante todas as outras que estão aí, inclusive daquelas pessoas que jamais conseguiram expressar, jamais conseguiram escrever e jamais tiveram coragem de compartilhar. Ainda assim, essas pessoas, elas viveram o amor à forma delas, e elas viveram de uma forma única, e a gente não tem como invalidar o que elas sentiram, o que elas sentem. Mas quando você tem contato com o livro, embora você seja uma somatória de muitas bagagens, de muitas vivências, e no geral você seja um indivíduo riquíssimo, provavelmente, se o livro que você compra ele é um clássico, ou se ele é um sucesso, se ele tem uma boa tiragem, se ele foi escrito por uma pessoa bastante dedicada e competente, muito provavelmente naquele assunto, naquele momento, você estará na presença de uma pessoa muito mais sábia do que você. E nós precisamos de pessoas mais sábias do que nós. Nós precisamos muito do contato com pessoas que sabem mais do que a gente, para que a gente perceba o tamanho da nossa pequenez. Então, eu acho patético quando uma pessoa fala assim, eu sou uma pessoa culta porque eu leio muitos livros, e porque se a pessoa está dizendo que ela é, e se ela usa como argumento da riqueza cultural dela, o fato dela ler muitos livros, é porque ela não tem noção da imensidão de conteúdo que existe para ser absorvido, ela não tem noção nem do quanto cada um de nós é um copo muito pequeno, que pode reter uma quantidade de líquido, de conhecimento ínfima, comparado ao oceano que tem aí fora. Virei um poeta. E na verdade devo até estar roubando as ideias de alguém que já deve ter falado alguma coisa muito parecida em algum livro que eu já tenha lido. Mas todo o conhecimento que você pode absorver cabe no copo que você é, e a quantidade de vivências, de histórias, de conhecimento que já foi gerado por toda a humanidade, ela é literalmente um oceano. Então você não pode hoje, no nosso momento da história, dizer que você será um ser humano que lerá todos os livros que já foram escritos pela humanidade, porque você não terá tempo de vida e nem capacidade intelectual para absorver todas essas histórias e essas vivências. Então, começar a ler, em primeiro lugar, te dá noção da sua pequenez no universo. E quando a gente começa a entender o tamanho da nossa pequenez no universo, a gente entende o quanto a prepotência, arrogância, orgulho, o quanto isso é tudo uma grande prova de burrice, é uma grande prova de falta de noção de tudo que há. Livros, eles são importantes para isso, porque o seriado que está no Netflix, ele é feito para que você tenha uma identificação com aquele personagem que dá porrada pra caramba, e com aquela menina que é mais popular, e de repente você se pega se imaginando naquela situação, achando que você é digna daquela vaga, e só uma certa conspiração do universo que te fez ter o azar de nascer no Brasil e nesse país zoado que é, mas na verdade que você se identifica muito com aquele cara que é o herói. E você teria aquela ideia também, e também você consegue perceber que você faz parte do grupo que tem essas determinadas sacadas, mas isso é efeito colateral daquele clichê da saga de herói que a gente conversou. E quando você lê livros, não só sagas de herói, quando você lê livros, quando você lê biografias, quando você lê narrativas históricas, quando você lê histórias de empresas, quando você lê livros técnicos de conhecimento especializado, de alguém que estudou muito aquele determinado assunto, você percebe o quanto a gente é pequeno e o quanto o universo ele vai muito além dessas sagas de herói, com as quais a gente é bombardeado o tempo inteiro. Entendeu o que é um livro? Que na verdade cada livro é uma viagem pela perspectiva do autor, vai te transformar numa pessoa que vai conseguir extrair também melhor das pessoas o que elas são. Quase cometo um erro aqui que me custaria muito caro. O que eu estou querendo dizer para vocês à medida que você lê biografias, à medida que você lê biografias, por exemplo, o que é uma biografia? É uma história da vida de uma pessoa. Você vai ver tantas pessoas falando sobre a história da vida de outras pessoas, ou das pessoas falando sobre a história de suas próprias vidas. Você vai estar tão acostumado a esmiuçar
a existência das pessoas, que quando você tiver a oportunidade de conversar com alguém, você vai perceber que você está tendo uma oportunidade única de entrar no universo de uma outra pessoa e descobrir tudo aquilo que ela viveu, se você souber fazer as perguntas certas. E se você tiver ouvidos aguçados para realmente tentar extrair o que a perspectiva daquela pessoa diz sobre a vivência que ela teve. Então, quanto mais você lê, melhor você, mais sensível e mais perceptivo você será na hora em que você tiver as suas oportunidades de interação e na hora que você tiver as suas conversas. Isso é uma coisa que não tem preço. Então, antes, né, de dizer para vocês quais foram os livros marcantes, eu quis passar para você essa ideia do que um livro é para mim. Um livro ele não é uma coisa que vai te revelar segredos para você ganhar muito dinheiro. Não, o livro ele geralmente vai te dar uma perspectiva, uma abordagem a respeito de um determinado assunto. Esse assunto pode ser a vida de uma pessoa, pode ser a vida de uma empresa, pode ser um momento histórico, mas será sempre uma pessoa que sabe muito mais do que você. E você se coloca ali no papel de ouvinte dessa pessoa e absorve o máximo que você puder e vê como é que você soma isso ao seu repertório para enriquecer a sua maneira de interpretar a vida. E aí, quanto mais você lê, mais você vai virando um chato, que nem o Cortella, porque você fala um negócio para ele, ele fala, então, de acordo com um filósofo grego, e aí você fala, puta, mas esses caras são muito chatos. Mas não é que os caras são muito chatos, é porque na Grécia foi o tempo que as pessoas tinham mais ócio e elas não tinham Black Desert. Imagina a gente, com o tempo que a gente tem para ficar na nossa casa durante a pandemia, se a gente não tivesse Black Desert, se a gente não tivesse MOBA, se a gente não tivesse internet, se a gente não tivesse distrações. E o que as pessoas faziam? Elas pensavam e conversavam. Imagina se você fosse obrigado a pensar, obrigado a conversar, e imagina se o pen que você ostenta na Node War. Imagina se todo o seu GS ele fosse, na verdade, avaliado no momento em que você sobe a tribuna e você fala o que você pensa a respeito de determinado assunto. E imagina que o PEN, o cara full PEN, é o cara que não só absorveu muito conhecimento escutando os outros, mas é um cara que consegue passar muito bem qual foi a conclusão que ele tirou daquilo que ele escutou dos outros ali. Os gregos, eles foram tão fodas que, assim, era do mesmo jeito que você vai na internet hoje e pergunta o que você joga, que seriado que você assiste. Tá vendo como a gente é passivo? A gente, por mais que você se sinta um jogador, criador no BDO, na verdade você é um consumidor, você não é um criador. O criador é a PA. Quando você assiste um seriado, quando você maratona vários seriados, você também não é um criador, você é um consumidor ali. A Grécia ela foi muito rica em criadores porque eles tinham ali um ambiente propício para isso. E eles pensaram tantas coisas legais que quem veio depois e viveu de forma tão intensa, mas tão intensa, e pensou tanto a respeito de determinada coisa, ele pode ter chegado a uma conclusão brilhante e aí ele pode ir lá no Twitter e postar uma frase sensacional, e aí um professor de uma universidade X de filosofia, ele pode ler aquele tweet que é a conclusão sensacional da vivência de alguém e falar, de acordo com o filósofo grego, é isso aí mesmo. Por quê? Porque alguém já veio antes e alguém já viveu aquilo e alguém já teve uma percepção sobre isso. Eu acho que é trágico a maneira como a leitura é apresentada pra gente, porque a leitura é apresentada pra gente quando a gente tem 11, 12, 13 anos e aí com 12, 13 anos, o que você tá querendo? Você tá querendo aprender sobre a sua sexualidade que você tá começando a descobrir, você tá querendo jogar, você tá querendo fazer amigos, você tá querendo jogar basquete, você quer fazer karatê, você quer fazer coisas que não tem nada a ver com entender os clássicos, porque quem entende clássico é velho, é um cara que já viveu bastante e aí vem a escola e te traumatiza. E ela faz você ler Dom Casmurro. E para você entender Dom Casmurro, você tem que ter vivido um grande amor e você tem que ter sentido ciúme, você tem que ter sentido insegurança. E é só depois de muitos relacionamentos que você vai entender o que se passa na cabeça daquele cara. Você não entende isso com 14 anos.
Então, primeiro você tem que tirar esse estigma de que livro é uma coisa de gente sábia, livro é uma coisa de gente velha, livro é uma coisa de gente intelectual, que livro é uma coisa... Não, livro é uma máquina do tempo disponível para todos, que te coloca na presença de alguém que sabe muito mais do que você a respeito de um determinado assunto que ele decidiu tratar. Um livro é isso. Então, a maneira como nós deveríamos olhar para os livros deveria ser completamente diferente. E nós deveríamos ficar extremamente indignados, extremamente irritados com o governo e o Ministério da Educação, que nos desestimula a estudar filosofia, a ler clássicos e a pensar na nossa existência. Nós deveríamos ter ódio de uma elite que, através dos governos, que manipulam ministérios de educação, nos fazem achar que para ter sucesso na vida o que a gente precisa estudar na verdade é álgebra e trigonometria. Não que essas coisas não sejam importantes, mas é que elas não bastam, principalmente para o mundo em que nós vivemos. Então vamos encerrar isso aqui e vamos chamar esse vídeo de o que é um livro para mim. E aí no próximo vídeo eu venho e digo... E aí a gente faz uma passagem rápida sobre os títulos que me atraíram bastante. Ok? Bom, por hora é isso. Grande abraço.